Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo aqui é Convergência do método da bissecção. Então, gente, se você vem acompanhando os vídeos aí, né, da playlist Cálculo Numérico e Regressão Tecnológica, né, na videoaula passada nós falamos sobre o método da bissecção. Então lá nós vimos que é um método que consiste, né, em localizar, né, quer dizer, em estimar o zero de uma certa função, dado uma precisão arbitrária lá de cada questão. O que acontece? Nós vimos no método que ele consiste na divisão sucessiva de um intervalo ao meio, né? Aí você pega um primeiro intervalo, divide ao meio, depois seleciona um desses dois bandas onde o seu zero vai estar, divide novamente ao meio, divide. Então a gente gera, na verdade, uma sequência, né, de intervalos que vão espremendo o zero ali dentro. Ao passo que a gente também gera uma sequência P1, P2, P3, P4. E essa sequência, né, de P's, ela parece se aproximar do zero que a gente está querendo. Tá certo? Só que assim, intuitivamente, parece que funciona, né? Funcionou lá no exemplo, mas assim, para a gente ter certeza, precisamos de uma demonstração matemática. E quem estabelece a convergência do método da bissecção é esse teoremazinho aqui. E por ele ser mais tranquilo, eu decidi trazer aqui. Às vezes tem aquele cara que gosta de dar uma estudada um pouquinho mais profunda. Então, pensando nesses indivíduos aí, a gente faz a demonstraçãozinha desse teorema. Claro, porque outros teoremas da disciplina são muito mais difíceis, a gente só aborda, né, para botar lá e dizer, olha, tem alguém que já fez ele, ó, isso aqui funciona por causa desse teorema. Mas é sempre importante você saber por que uma coisa funciona. Às vezes você pode não saber, assim, a demonstração do teorema. Mas se você souber o teorema, pronto. Você já fica mais tranquilo porque passou por uma prova rigorosa, né, e tudo mais. Então, ó, a convergência é assegurada pelo seguinte teorema, que é o teorema 3, lá da nossa apostila. Então, suponha que f pertence ao conjunto das funções contínuas do intervalo AB. E f de A vezes f de B seja negativo, ou seja, aquelas duas condições ser contínua e ter mudança de sinal. O método da bissecção gera uma sequência Pn aproximando um zero P de f com Pn menos P em módulo é menor ou igual que B menos A sobre 2 elevado a n. O que é essa desigualdade aqui, gente, está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte, eu pego aqui a diferença dos extremos do intervalo onde a função está definida, dividido por uma potência de 2. O que acontece quando eu mando esse n aqui para o infinito? Né, dessa potência de 2. Esse termo todo aqui, ó, vai para zero, porque eu estou dividindo uma constante, que é b menos a, ele não muda mais, sobre 2 elevado a n, que vai sempre aumentando. Então isso aqui vai para zero. Quer dizer o quê? Que Pn está se aproximando de P. A sequência será convergente. Então vamos fazer a prova, né? Vamos construir essa desigualdade pelo que a gente conhece do método da bissecção. Tá certo? Então vamos ali para o quadro, fazer essas continhas. Beleza? Então, aqui eu coloquei o nosso teoremazinho de novo, vamos dar mais uma lida nele. Ó. Suponha que f pertence ao conjunto das funções contínuas, no intervalo fechado AB, e f de A vezes f de B seja maior que zero. O método da bissecção gera uma sequência Pn aproximando um zero P de f com esta desigualdade aqui. Ó. Pn menos P menor ou igual que B menos A sobre 2 elevado a n, e n maior ou igual que 1. Então, a gente vai precisar o quê? Fazer uma escrita formal, que a gente já viu, para tentar construir essa desigualdade aqui. Então, ó, vamos começar aqui o seguinte. Olha só. Uma coisa interessante para a gente ter um pontapé inicial, por isso que eu falo, demonstração muitas vezes, quando a gente precisa fazer nossa demonstração, deve ser bem difícil. Mas assim, a gente às vezes vê lá no livro, tal, qual é o meu papel aqui? Eu tento fazer uma demonstração um pouco mais fácil do que o que está no livro. Né? Às vezes eu consigo, às vezes não. Né? Então nesse caso aqui, né, eu peguei as demonstrações, elas são muito curtas. Então aqui eu dei uma esticada um pouquinho maior dela, o vídeo não vai ficar grande ainda assim, mas explicando os pormenores. O que acontece, gente? Ó, vamos entender aqui o método da bissecção antes de ir para a prova propriamente dita. Então aqui eu tenho um certo A, um certo B. Esse A aqui ele vira um A1 e esse B aqui vira um B1 no primeiro processo. Então, observe que o A1, ou melhor, o B1 menos o A1, né? Vamos botar assim, o B1 menos o A1, ele é igual ao A menos B, ou o B menos A. Afinal, esse cara é igual a esse igual a esse. Quando eu pego aqui e acho um certo P1, né? O que acontece? Aí eu digamos que a minha raiz esteja nesse lado aqui do intervalo. Então a gente descarta esse cara aqui passa a ser meu A2, e esse cara aqui passa a ser o meu B2. Ele continua, né? O B1 e o B2 continuam. Então, observe uma coisa interessante. Ó. Se eu pegar aqui a diferença B2 menos A2,
ela na verdade é B menos A sobre 2. Ó, a distância desse cara para esse é só metade da original. Se eu continuar com B3 menos A3, é B menos A sobre quem? Agora eu vou dividir de novo, então aqui, né, vai ser aqui, digamos que o P está desse lado de cá, então descarta esse, aqui vai ser o A3, aqui vai ser o B3, né? Então o P desse lado, perceba que esse cara aqui é o quê? 1/4 da distância toda, ou seja, 2 ao quadrado. E por aí vai. Então, note que o Bn menos o An, ele é B menos A sobre 2 elevado ao quê? N menos 1. Por que N menos 1, professor? Ó, aqui é 3, aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 2 a primeira. Aqui é 1, né? Aqui no denominador, quer dizer, nos índices aqui é 1, então aqui ficou 2 elevado a 0. Então é sempre 1 a menos. Então, temos vírgula para n maior ou igual que 1, que, né? Eu quero colocar essa expressão aqui. Então, na demonstração não é interessante você colocar isso aqui tudo, né? Claro, se você quiser, você pode colocar para ela ficar bem explicadinha, tá certo? Mas, ó, temos que Bn menos An igual a B menos A sobre 2 elevado a n menos 1. Se você quiser, você pode, ó, note que, né? Vamos fazer explicado? Vamos fazer explicado? Vamos botar aqui, ó, note que. Então vamos escrever aquilo lá, ó, B1 menos A1 igual a B menos A, né? Vou botar assim, ó. B2 menos A2 igual a B menos A sobre 2, a primeira, vamos botar assim, ó, aqui vamos botar aqui 2 elevado a 0. B3 menos A3 igual a B menos A 2 ao quadrado, até que eu estabeleço que Bn menos An igual a B menos A sobre 2 elevado a n menos 1. Pronto. A mesma coisa, só que aqui eu expliquei. Então o leitor aqui ele vai conseguir ver. Eu sempre bato na tecla, gente, quando você está respondendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa, você tem que resolver para que a outra pessoa entenda. Quando é pra gente, não, a gente faz um cálculo qualquer, chega lá na resposta de qualquer jeito. Mas pense bem, você pode ter que escrever um texto para alguém ler, um artigo, uma tabela, seja lá o que for, faça explicar. Que aqui está bem explicadinho. Então, gente, vamos... Por que eu fiz isso? Porque na demonstração, no esquema que eu elaborei, né, que eu observei lá no livro também, eu passou por essa parte. Só que normalmente lá já joga de vez, né, e sem explicar muito como é que isso funciona. Então, destrinchamos, chegamos nisso. Então, qual seria o próximo passo? Ó, uma coisa que ocorre também no método de secção é o seguinte. Aqui eu tenho AN, aqui eu tenho BN e aqui eu tenho PN. Observe que o PN ele fica o que? No meio, né? Então ele é AN mais BN sobre 2. Tá certo? E uma coisa interessante. Imagine que o nosso 0P ele está aqui. Então, como o P ele fica bem no meio, eu posso concluir que o PN está bem no meio do intervalo AN e BN. Desculpa aqui. Então eu posso concluir que o P, que é a minha raiz, ou ele vai pertencer a essa banda, ao intervalo AN e PN, ou o P vai pertencer ao intervalo PN e BN. De duas uma. Vai ter que pertencer um desses dois. Então, ó, como PN igual a AN mais BN sobre 2, temos que P, né, que é o mesmo P do enunciado, ó, pertence a AN PN, ou P pertence a PN BN. O que eu quero com isso, gente? Eu quero, na verdade, dizer o seguinte, que PN menos P, em módulo, vamos pensar assim, que a distância desse PN para esse P seja só a metade da diferença para B menos A, ou seja, essa distância aqui de PN para P, ela é menor do que a metade da distância de BN para AN, ou seja, é menor ou igual que PN menos AN sobre 2. Vou escrever assim, ó, já pensando um pouco mais na frente. Assim, né, eu vou escrever isso aqui, ó, PN menos P é menor ou igual que quem? 1 sobre 2
Bn menos An. Só preciso botar o módulo aqui? Não, porque o B, por construção, ele é sempre maior que o A. Então aqui eu não preciso pôr o módulo, tá certo? Só que olha só, esse carinha aqui, ó, Bn menos An é o quê? Ele é igual a esse cara aqui, ó. Então eu posso trocar esse indivíduo aqui, ó, deixar o meio aqui, trocar esse pedaço aqui por isso aqui, ó. B menos A sobre 2 elevado a N menos 1. O que que acontece? No produto de frações, esse vezes esse vezes esse. Então aqui vai ficar B menos A mesmo em cima, vezes 1 vai dar B menos A. E embaixo vai ser 2 vezes 2 elevado a N menos 1, 2 elevado a N. Então aí você conclui, né? Queria concluir ali embaixo, mas como eu fiz essa explicaçãozinha aqui, né? Logo, né? Pn menos P menor ou igual que B menos A 2N, como queríamos demonstrar. Então perceba quantas coisas nós utilizamos, né? Quanto da ideia geométrica, né, nós utilizamos para chegar nessa desigualdade aqui, certo? Na veracidade disso aí. Claro que a princípio parece, né, um pouco complicado, né, mas não é tão complicado assim. Logo, a gente tem o seguinte, a gente pode estabelecer também, né, decorre do teorema, o que? Que Pn converge para P. Né? Decorre do teorema. Já é uma consequência, né? 3 que... Eu botei 3, mas eu vou botar só teorema, né? Porque lá no slide que Pn converge para P, pois o quê? Como eu expliquei lá no slide, o limite de n tendendo a infinito desse cara aqui, ó, B menos A sobre 2 elevado a n, é 0. Isso quer dizer que é a mesma coisa que eu dizer que o limite de n tendendo a infinito, né? Isso aqui é equivalente a dizer que Pn menos P também dá 0. Logo, isso aqui é o mesmo que dizer que esta sequência aqui de dentro, que essa diferença converte para 0. Ou, melhor, né, dizendo, né, que Pn converge para P. Tá certo? Então tá aí. Claro que a gente demonstra essa desigualdade, mas o significado dela é exatamente o que? Assegurar essa convergência. Tá certo? Embora o teorema não é tão explícito assim, dizer, não, Pn converge para P, mas ele está dizendo uma coisa equivalente. Beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, que tenham gostado, né? Vamos só repassar aqui no material, talvez a gente tenha feito alguma coisinha diferente por escrito, né? Eu gosto sempre de estar repassando o material também. Então, inicialmente, né, coloca-se isso aqui, mais ou menos que isso aqui eu peguei um pouco do livro, gente. Só que tem essa explicaçãozinha para você saber por que isso aqui é verdade. E muitas vezes isso é que complica a demonstração. Você fica olhando uma coisa lá e fala, pô, de onde é que esse cara tirou esse coelho da cartola? Aí cabe a você que está lendo, que está tentando entender e montando os pedacinhos. Às vezes esses pedacinhos não são tão difíceis, como é o caso aqui. Mas aí a gente só quer ler, como está lendo um livro de história, de português. Não que lá você não reflita tanto, né? Reflete também. Mas assim, matemática às vezes você tem que desdobrar algumas coisinhas. Então, na verdade, de modo geral, a gente tem que dar uma interpretada, né? O que é que o indivíduo, como é que ele chegou àquela conclusão, né? Não ficar aceitando as coisas. Então tem aqui a primeira parte e depois segue basicamente o que a gente fez. Beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.